Como pensar da maneira certa para criar uma vida feliz? Nós devemos saber que criamos tudo aquilo que queremos. Você pode criar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, desde que você saiba que você é capaz de produzir a sua realidade através dos seus pensamentos. Você cria tanto a riqueza quanto a pobreza, você cria uma vida de abundância quanto uma vida de escassez. Tudo está relacionado àquilo que você pensa, tudo está relacionado àquilo que você acredita. Então você deve saber que você produz a sua realidade, você cria a realidade que você quer. Quando você tem essa consciência, você passa a ter uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. Tudo é uma questão de pensamento. Os pensamentos vão expressar a sua realidade. As manifestações que existem em sua vida é fruto dos seus pensamentos. Se você vive essa realidade sua, é porque seus pensamentos levaram a criar ela. Então você deve saber, de acordo com seus pensamentos, assim é a sua realidade. Para que eu possa ter uma vida feliz, para que eu possa ter uma vida abençoada, é preciso que eu passe a pensar da maneira certa, é preciso que eu passe a usar meus pensamentos da maneira correta. Então, quando eu uso meus pensamentos da maneira correta, eu tenho a realidade que eu desejo, eu crio a manifestação que eu quero. Como eu utilizo meus pensamentos da maneira correta, da maneira certa, para que eu possa criar a realidade que eu desejo? Como eu faço com que os meus pensamentos venham a criar a realidade que eu busco? O primeiro passo é saber que você cria tudo através dos pensamentos. Então, quando você sabe que tudo é criado através dos seus pensamentos, você passa a pensar somente o que verdadeiramente você quer. Você passa a pensar verdadeiramente a realidade que você busca. Você passa a ter pensamento de verdade. Porque enquanto você não acredita, enquanto você não é consciente que os seus pensamentos produzem a sua realidade, você está criando uma realidade de pensar, através dos pensamentos aleatórios, através de pensamentos que sua mente coloca, aonde você vai estar criando uma realidade desagradável, uma realidade que não é a realidade que você busca. O primeiro passo para que eu possa criar uma realidade de acordo com o que eu quero, o primeiro passo é saber que os seus pensamentos vão produzir a sua realidade. Você deve saber que os seus pensamentos vão produzir sentimento e os sentimentos, consequentemente, as ações que também vão gerar o resultado. Então, passe a pensar somente o que é bom, passe a pensar somente o que é correto. Então, quando você tem consciência que os seus pensamentos produzem a sua realidade, você está manifestando uma realidade de acordo com o que você busca, de acordo com o que você quer. Você deve pensar da maneira certa. Como é que eu penso da maneira certa? Eu penso da maneira certa a partir do momento que eu penso com a intenção, eu penso com o objetivo traçado, eu já começo a visualizar, eu começo a sentir que aquilo que eu quero já é manifestado em minha vida. Então, quando você passa a pensar dessa maneira, quando você é ciente de que pode criar a realidade através dos seus pensamentos, você começa a pensar a verdade. Pensar a verdade é pensar aquilo que você quer. O ser humano, a todo momento, ele está tendo atividade mental. A todo momento, ele está produzindo uma atividade mental. Só que essa atividade mental, muitas das vezes, não vai criar essa realidade de sonho, essa realidade desejada. Por isso, é preciso que você pense no que você quer. Saiba verdadeiramente o que você quer. Saiba que você quer uma vida feliz. Quando você sabe que você quer uma vida feliz, se você quer uma vida próspera, você passa a manifestar essa realidade. Você passa a produzir essa realidade. Então, a realidade que você quer, ela é criada através dos seus pensamentos. Mas para que você crie uma realidade boa, é preciso você saber verdadeiramente o que você busca, saber verdadeiramente o que você quer. Só assim você vai pensar de verdade. Você deve esquecer que existe pobreza, você deve esquecer que existem situações difíceis e focar somente naquilo que é bom. Porque quando você foca os seus pensamentos em um objetivo correto, em um objetivo que vai levar a uma vida próspera, você está manifestando essa realidade. Passe a sentir que esse sonho, que essa vida que você quer já existe em si. Você já vive essa vida. Quando você tem essa convicção, você está manifestando essa realidade, você está manifestando uma vida feliz. Então, como é que eu faço para manifestar uma vida feliz? Primeiro de tudo é saber que os seus pensamentos vão criar a sua realidade. Quando você sabe que os seus pensamentos vão criar a sua realidade, você deve pensar somente o que é bom. Passe a excluir da sua vida pensamento negativo e passe cada vez mais focar em pensamento positivo. Pense da maneira certa, porque quando você pensa dessa maneira, você está produzindo cada vez mais
aquilo que você está pensando. Se os seus resultados são resultado de fracasso, você deve saber que o resultado foi produzido pelos seus pensamentos. Se você quer mudar essa vida, se você quer mudar essa realidade que você vive, então altere cada dia mais os seus pensamentos. Passe a focar nos pensamentos bons, porque você deve saber que pensamento é a chave para manifestar aquilo que você verdadeiramente quer. Eu manifesto a minha realidade através dos meus pensamentos. O que o ser humano tem fora de si é fruto do que ele tem dentro de si. A minha realidade é produzida pelo que eu sinto, pelo que eu acredito como verdade. Então, aquilo que eu tenho dentro de mim vai criar o externo. Então, eu sou fruto dos meus pensamentos. E assim eu devo manifestar a minha realidade. Assim eu devo saber que a vida feliz, que a vida próspera que eu quero, ela é resultado daquilo que eu acredito, daquilo que eu sinto como verdade. Não basta somente pensar, mas também é preciso que eu passe a sentir como verdade. Então, à medida que eu penso, à medida que eu continuo pensando naquilo como real, como manifestado, aquela vida que eu quero, para que eu possa cada vez mais produzir a realidade que eu quero, é preciso que eu tenha um propósito. Antes de qualquer coisa, antes de querer uma vida próspera, de querer uma vida feliz, você deve também ter um objetivo, ter um propósito. Você deve saber para onde quer ir. Então, quando você sabe para onde quer ir, quando você sabe aquilo que você quer, você foca seus pensamentos no sonho já manifestado, foca seus pensamentos naquele objetivo já realizado. Então, quando eu tenho isso, eu estou caminhando em direção à minha vida feliz. O segredo para que você possa ter uma vida feliz é ter um objetivo e pensar nesse objetivo já manifestado, já realizado. Quando eu sinto que aquilo que eu quero já se materializou em minha vida, então eu passo a produzir a minha realidade. Eu passo a ter consciência do sonho já manifestado. E quando você tem um objetivo, você deve excluir qualquer pensamento contrário a esse objetivo. Quando você tem um objetivo e surge em sua mente pensamentos contrários a esse objetivo, você deve substituir por um pensamento apropriado, por um pensamento positivo, por um pensamento que vai constar que aquilo já se manifestou, que aquilo já materializou em sua vida. Não esqueça que você deve sempre pensar da maneira certa. Pensar que o sonho que você quer, que o objetivo que você deseja, que a vida feliz que você busca já se manifestou em sua vida. Você deve pensar sempre da maneira correta, da maneira certa. Eu vou realizar esse sonho, eu vou conquistar isso. Aquilo que eu quero já existe. Então, quando você tem esse pensamento, você é consciente de que vai manifestar a sua realidade. As pessoas devem saber que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos resultados. No livro O Segredo da Mente Milionária, o autor vai dizer que as pessoas prósperas, as pessoas ricas, elas são conscientes de que elas são as verdadeiras criadoras da realidade que têm. Se os seus resultados não são de acordo com o que elas querem, elas são cientes que elas foram responsáveis. Se elas conquistaram, elas são sabedoras que são elas que criaram a condição para que elas conquistassem aquilo que buscam. Mas se for por um acaso o contrário, elas também sabem que foram elas que não foram capazes de criar a realidade. Já as pessoas pobres, já as pessoas negativas, já as pessoas que vivem uma vida de fracasso, elas acham que tudo é uma questão do acaso. Você deve ser consciente que aquilo que você tem, aquilo que você produz, é você que é o responsável. Por isso, é preciso que você tenha sempre clareza dos seus objetivos. Quando você sabe o que você quer, você pensa da maneira certa, você começa a ir em direção do sonho já manifestado.